E aí, mobigrafista, beleza? Aqui é o James Dantas e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você quem foram os 10 vencedores do desafio de fotos macro da Apple. Esse desafio que inclusive foi divulgado aqui no Mobigrafando, né? Teve vídeo falando sobre, foi lançado há alguns meses. E a Apple fez justamente para ver o que a sua comunidade seria capaz de fazer com a nova câmera macro que embarca o iPhone 13 Pro e o 13 Pro Max. São 10 vencedores de diversos lugares do mundo, né? E as fotos passaram por um time de jurados com diversas especialidades que escolheram os vencedores. Então, depois da vinheta, além de você conferir quem são os 10 vencedores, você também vai ver quais foram os comentários, né, dos jurados que fizeram eles ser escolhidos. Então vai ser um vídeo bem legal, com bastante aprendizado, para você entender esse mundo da fotografia macro. Então, bora lá? E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Mobigrafando é uma comunidade que estimula a criatividade dos seus membros através da fotografia com smartphones. E aqui no YouTube a gente fala sobre tecnologia, traz análise de produto, dicas de aplicativo e também reflexões sobre o mundo da fotografia. Então eu vou mudar aqui para nossa tela onde eu fico pequenininho e o nosso conteúdo fica gigante. E temos aqui, né, o artigo, que no caso está em inglês, eu usei o Google Tradutor mesmo para ficar mais fácil de ler. Mas olha só, Apple revela as melhores fotos do Shot on iPhone Macro Challenge, né, o desafio macro de fotos feitas com iPhones. Então o que é que a gente tem feito aqui, ó? Que no caso as fotos foram tiradas, né, com o iPhone 13 Pro e o 13 Pro Max, fazendo até os menores detalhes parecerem épicos, né? Então esse foi o desafio que a Apple propôs à sua comunidade, fazer pequenos detalhes se tornarem épicos, tudo isso por conta da nova capacidade macro, né, que o iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max possuem na sua lente ultra grande angular. E nesse caso, os vencedores, eles vêm de diversos países, né? Então aí tem vencedores da China, da Hungria, da Índia, Itália, Espanha, Tailândia e Estados Unidos. E essas fotos, né, dos vencedores vão ser veiculadas no site oficial da Apple, no Instagram da Apple, né, onde já tem um post dedicado, e também em outdoors em cidades selecionadas. Então vai fazer parte de campanhas da Apple que evidenciam, né, justamente essa nova função aí dos seus smartphones. Então eu vou passar aqui para o nosso primeiro vencedor, né, o primeiro da lista, que foi aqui o Guido Cassanelli de Buenos Aires, na Argentina. E ele fez aqui uma foto, né, que no caso aqui tá traduzido como copo do mar, né, sea glass, né, seria o vidro do mar, algo assim. E no caso, ele fez essa foto com o iPhone 13 Pro Max, ok? E o que acontece, ó? Aqui a gente tem a opinião do fotógrafo, né, o que ele falou a respeito da foto e também os comentários dos jurados. Então, para o fotógrafo, né, o Guido, ele fez o seguinte, ó: o vidro do mar é erodido por milhares de quilômetros viajando pelos oceanos até as costas do mundo. Ele estava andando pela praia apreciando um lindo pôr do sol e decidiu coletar alguns desses pequenos pedaços de vidro do mar para experimentar a macrofotografia no iPhone 13 Pro Max. Parece que algo estranho está acontecendo dentro, né, do contexto ali da composição. Ele parece, né, essa peça aqui central parece até âmbar, né? E aqui ele fala, realmente ama essas texturas, então ficou uma coisa bem interessante. Você tem aqui os vidros em verde, né, e esse âmbar aqui, essa cor mais puxada para o amarelo, se destacando dentre os tons aqui presentes na imagem. E aqui o primeiro jurado, que foi o Billy Sorrentino, falou o seguinte, ó: a fotografia no seu melhor transporta você. A bela imagem de Guido Cassanelli é etérea, sobrenatural e misteriosa. Claramente fotografada com a lente macro do iPhone, mas a imagem resultante tem extensão e escala ilimitadas. A gama de cores psicodélicas é simplesmente linda. E o Wick Kit Lee, né, falou o seguinte: quando usamos a função macro, o pequeno mundo se amplia, e este é um exemplo perfeito disso. Para ser sincero, nem sei exatamente o que é essa substância, mas o fato de haver simetria no caos, combinada com várias cores vibrantes, a torna super intrigante. Então aqui, né, o pressuposto que estava lá no início da matéria, transformar o pequeno, né, transformar os pequenos detalhes em algo extraordinário. O nosso segundo selecionado foi aqui o Marco Coletta, né, na cidade de Taranto, da Itália, e ele fez essa foto aqui intitulada de A Caverna, né, onde ele fotografou aqui uma flor de hibisco usando o iPhone 13 Pro. Então, para o Marco, né, qual foi o principal argumento para ele fazer essa foto?
A forma envolvente das pétalas, acentuada por sombras intensas, o fez pensar em uma caverna profunda, pronta para ser explorada. Mantendo o ponto de vista dentro da flor, ele queria que o enquadramento natural do hibisco nos fizesse sentir plenamente parte de sua beleza. Quando aprendeu pela primeira vez sobre o modo macro, pensou que era mais um novo recurso legal que estava animado para obter com seu novo iPhone 13 Pro. Mas quando começou a explorar suas possibilidades, realmente começou a amá-lo. Descobriu que isso o dava as possibilidades de transformar quase tudo que vê em um assunto abstrato, diferente do que é na realidade. E esse recurso realmente desbloqueou a sua imaginação. Então, mais uma vez, ó, você tem aqui, né, o argumento dele, que essas formas da flor do hibisco junto com as sombras profundas aqui, né, trouxeram um aspecto de caverna para essa imagem, né? Meio que para você que já viu um documentário National Geographic, teve a oportunidade de explorar cavernas, né? Quando você chega na entrada da caverna, você meio que tem uma sensação assim, né, bem imponente, né, que você vai explorar algo que não foi visto por muita gente. Então traz essa sensação de imponência, né, de algo mais importante. E aqui os comentários dos jurados, né? Então, para Della Huff, as texturas e cores ricas desta imagem fazem com que ela se destaque, e o foco suave do primeiro plano é um elemento de composição maravilhoso que atrai o espectador. Já para o pé de Chow, né, fotografar de lado em macro não é uma tarefa fácil, porque você precisa considerar se o plano de fundo atrapalhará a imagem. Gosto da composição dessa imagem com os botões cercados pelas pétalas, como se estivesse sendo segurado e acariciado. A luz e a sombra também trazem uma sensação de serenidade, né? Então, ponto positivo aí para essa composição. Já a nossa terceira imagem, que essa é uma das que eu achei mais bonitas, inclusive, né, é intitulada de Art in Nature, né, a teia de aranha, como a gente pode ver aqui, foi feita pelo Prajal Chongule Kolhapur, ou Kolhapur, né, meu indiano não é tão bom, então me desculpem se a pronúncia estiver errada, mas a foto foi feita na cidade de Maharashtra, na Índia, né, e foi feita também com o iPhone 13 Pro. Então, para o fotógrafo, né, ele diz assim, ó, sou um amante da natureza e adoro fazer caminhadas matinais com o iPhone 13 Pro. A hora de ouro traz o melhor da natureza e é o deleite de um fotógrafo. Gotas de orvalho em uma teia de aranha chamaram minha atenção e fiquei fascinado com a forma como a seda seca da aranha formava um colar no qual o orvalho brilhava como pérolas. Parecia uma obra de arte na tela da natureza. Então, para o Aaron Duplessis, que é um dos jurados, né, um verdadeiro exemplo de uma imagem simples, gráfica e bonita. As gotas de água criam essas lindas pequenas pérolas que assumem a forma intrincada da teia de aranha, simplesmente deslumbrante. Já para o criador de Apeksha, aqui, essa imagem é tão perfeita que parece... Peraí, deixa eu tirar aqui o traduzir, porque eu acho que aqui bugou o nome do jurado. Ah, exatamente, né? Criador de Apeksha. É o Apeksha Maker, é o nome do jurado, tá? Então aqui ele falou o seguinte, ó. Esta imagem é tão perfeita que parece uma ilustração. As gotas de orvalho bem dispostas na teia de aranha são capturadas com grande detalhe. É algo que a maioria das pessoas sentiria falta ao seu redor. Há algum tipo de harmonia nas gotas. À primeira vista, o espectador pode ser enganado sobre qual é o assunto. O iPhone faz um trabalho fantástico ao focar em detalhes tão finos, com quase nenhum fundo definitivo, né? Então, mais uma vez aqui, ó, quase como um colar de pérolas, né, suspenso no ar, sendo que aqui são as gotas de orvalho nas teias, né, de uma aranha. Já o nosso quarto selecionado, chamada aqui de Uma Gota de Liberdade, né, a Drop of Freedom, foi feita pelo Daniel Olá em Budapeste, na Hungria, e usando o iPhone 13 Pro Max. Então, para o fotógrafo, a intenção dele era destacar a minúscula gota de água em comparação com o lírio. Ele usou uma luz de estúdio no lírio com um fundo escuro. Adoro a forma da flor. A pétala inferior ajuda a manter o foco na parte do meio, destacando não apenas a gota, mas também o estame. O estame? O que seria o estame? Deixa eu ver aqui. Mas o estame, que no caso deve ser a parte principal aqui, né? Essa parte central aqui da flor. Deixa eu ver. No entanto, a imagem tem um ritmo que se está construindo em direção à euforia da composição. Então, mais uma vez aqui, ó, o foco dele, né, foi justamente essa gota aqui central, né? Mas aí essa pétala ajuda a levar a nossa atenção para o meio. E aqui a gente tem toda a estrutura da flor também trazendo para esse ponto, né? Então, a composição bem centralizada, bem interessante. E os jurados falaram o seguinte, né, a respeito delas. O Aaron Duplessis falou o seguinte:
Esta imagem lembra uma pintura de flores feita por um mestre holandês. O fundo emoldura a flor lindamente e permite que esses lindos vermelhos, verdes e azuis apareçam contra o rico preto. A gota de água refletida no centro pode muito bem ser uma lágrima, pois esta imagem seduz as emoções do espectador. Já o Peter McKinnon, falou o seguinte: eu realmente gosto de como isso é limpo. A gota de água no centro é um ponto focal óbvio. No entanto, eu realmente gosto de como as bordas da planta parecem limpas. Muito pouca franja. Espera aí que apareceu um negócio aqui do Steam. Vamos lá. Muito pouca franja. E artefatos para chegar tão perto. O fundo preto novamente dá a isso uma sensação de arte muito sofisticada, pela qual, sejamos honestos, as pessoas pagam muito dinheiro. Então, mais uma vez aqui, uma gota de liberdade, a foto do Daniel Ola, de Budapeste, na Hungria. Aqui temos uma foto muito legal, do Trevor Collins, de Boston, nos Estados Unidos, que ele chamou de Leaf Illumination, e é uma foto feita com o iPhone 13 Pro. Essa aqui é aquela clássica macro que chega bem perto da folha e mostra todos os seus detalhes, todas as suas células. Então é uma foto muito bonita, visualmente. Você bate o olho e já diz, caramba, que fotão. E aqui o argumento foi o seguinte, essa instância foi durante a faixa da hora dourada, quando o sol está brilhando diretamente na minha janela, iluminando todas as minúsculas células em cada folha. A folha retratada é de um figo de folha de violino, que fica na minha mesa, onde posso vê-lo durante todo o dia. Aqui o Anand Varna, falou o seguinte, um dos jurados: quem diria que uma folha comum poderia ser tão complexa? É notável como uma simples luz de fundo pode revelar esse mundo oculto de estrutura e conexão, que de outra forma passaria despercebido. Já o Peter McKinnon, opinou o seguinte: a razão pela qual eu gosto tanto disso são as camadas óbvias. A profundidade de campo criada com o iPhone aqui mostra muito claramente qual é o ponto focal, e representa um exemplo fantástico de como o software é bom em isolar completamente o primeiro plano, deixando o fundo desfocado. Um exemplo perfeito de profundidade de campo computacional, como ele está falando aqui, Ele detectou o primeiro plano e desfocou o resto da imagem, Então ficou um aspecto muito legal para fotografia. Aqui a gente tem a foto da Ashley Lee, de São Francisco, nos Estados Unidos, e a foto, intitulada de Strawberry and Soda ou Morango com Refrigerante, foi feita usando um iPhone 13 Pro, Então, no caso, ela falou o seguinte: usar a fotografia para transformar itens do dia a dia em algo mais extraordinário é sempre um quebra-cabeça divertido que traz a sua criatividade à tona. Para esta foto, usou 2 itens que encontrou na geladeira da sua cozinha, um morango e uma lata de refrigerante. Colocou um vaso transparente no balcão da cozinha, despejou o refrigerante no vaso e usou um pedaço de papel preto como pano de fundo. Largou então o morango no vaso de refrigerante e esperou. Lentamente, bolhas começaram a se formar na superfície do morango e sua textura foi completamente transformada. Ficou impressionada com o nível de detalhes que conseguiu capturar, tirando uma foto macro, pois pôde ver as bolhas individuais do refrigerante que estavam se formando na superfície do morango. Escolheu um morango como tema porque gosta de como o vermelho brilhante apareceu contra o fundo preto. Então aqui o Cain Drance falou o seguinte, esta foto me tira o fôlego à primeira vista. A clareza com o movimento e o brilho do morango realmente são tão deliciosos. Já a Pamela Chen, falou o seguinte: o fotógrafo encontrou o uso criativo do macro para celebrar a textura intrincada do humilde morango. Eu amo a energia das bolhas de ar capturadas no pico da efervescência. A próxima foto, mais uma macro aqui de uma flor muito legal, que foi apelidada de lava vulcânica, Volcanic Lava, e foi feita pelo Abhik Mondal com o iPhone 13 Pro em Nova Jersey, nos Estados Unidos, Então, no caso, aconteceu o seguinte, depois de comprar o novo iPhone 13 Pro em dezembro, fiquei maravilhado com o seu recurso macro e comecei a capturar diferentes objetos, incluindo flores, insetos e plantas. Um dia, durante um passeio noturno regular, fui a uma mercearia onde notei um buquê de flores. Este lindo girassol me chamou a atenção com seus detalhes intricados, incluindo a presença de cores contrastantes do centro até a borda das pétalas. Imediatamente decidiu levar o buquê para casa e capturar a beleza dele. Para o Billy Sorrentino, a fotografia da flora e da flor é o pão com manteiga da macrofotografia. E o girassol de Abhik Mondal é uma vitrine maravilhosa do poder do iPhone. As pétalas conduzem o espectador em direção ao disco caleidoscópico de flores e sementes. Contraste, textura e enquadramento inteligente fazem dele um vencedor. Já que o Wickcat Lee falou o seguinte, sinto que o mundo é a minha ostra ao olhar para essa foto.
A quantidade de textura nessa foto macro é realmente impressionante, assim como usar a regra dos terços para enquadrar a flor e fazer o público refletir sobre o que está além do quadro. Esse visual de flor me atrai. O próximo selecionado aqui foi o Tom Reeves, de Nova York, nos Estados Unidos, e a foto foi intitulada, né, de Favo de Mel, né? E ele fez com o iPhone 13 Pro e o favo de mel justamente por conta do formato dos cristais de gelo no pelo do cachorro. Então é exatamente o que você está pensando. Aqui são cristais de gelo no pelo do cachorrinho dele aqui. E cara, ficou sensacional essa foto, muito boa mesmo, né? Então o fotógrafo disse o seguinte, ó: esta imagem foi tirada ao longo do Riverside Park em Manhattan, durante uma caminhada matinal com nosso filhote neste inverno. Enquanto ela se maravilhava com sua primeira neve, consegui capturar a treliça efêmera desse pequeno floco de neve quando ele cai entre os fios de seus muitos cachos cor de mel. Então, para Pamela Chen, essa imagem é um estado de espírito. Você pode praticamente sentir o vento forte de inverno que varreu estes flocos de neve aqui, bem vistos em sua beleza mais sincera e não derretida. O fotógrafo conseguiu capturar um detalhe tão delicado que conta uma história maior, cheia de momento e vida. Já para o Kyle Drance, né? Isso é real ou são pequenas joias? Os flocos de neve são elegantemente capturados com os detalhes da macro e os fios de cabelo parecem ouro fiado. Aqui a gente tem as próximas selecionadas, né? Que foi do Jirasak Pampazin de Chaiparun City, na Tailândia, e ele fez essa foto com o iPhone 13 Pro Max e intitulou, né, de Joia Escondida. Então, para o fotógrafo, essa pequena joia líquida cintilante está delicadamente aninhada na base de uma folha após uma tempestade tropical, quase imperceptível ao olho humano. No entanto, seu verdadeiro brilho brilha através da lente do iPhone de perto. Ela brilha com intensa clareza, capturando a luz do sol emergente e ampliando a geometria intrincada e orgânica das veias da folha por baixo. Isso é a natureza encapsulada, um mundo de beleza e maravilhas feito em minúsculo. Para Della Huff, esta é uma imagem tão convidativa. Adoro as texturas suaves e os verdes ricos, e o reflexo e a ampliação na gota de água realmente atraem o espectador. Já para o Anand Varma, né? Adoro a luz variada nessa imagem, que ilumina a textura da superfície da folha, ao mesmo tempo em que revela sua estrutura interna. Para mim, uma fotografia de sucesso é aquela que encoraja seu olho a se demorar e a explorar. Essa imagem realiza isso lindamente. Então, como ele mencionou aqui, uma joia escondida, que é essa gota de água, né, após uma tempestade aqui dentro dessa folhagem. Ainda temos mais uma foto para ver, que é o último selecionado aqui, que foi o Rojizan, né, da cidade de Chongqing, na China. E aqui ele foi intitulado, né, de The Final Bloom, ou de Floração Final, feita com o iPhone 13 Pro Max. Então, para o fotógrafo, né, essa foto foi tirada quando o meu filho de 3 anos descobriu a flor de tulipa em casa. Apreciei então a flor com meu filho e peguei meu iPhone tentando capturar o momento em que o sol beijou a flor, o que criou uma sombra perfeita nas pétalas. À medida que aproximei meu iPhone da flor, ele ligou automaticamente o modo macro e os detalhes das pétalas foram trazidos ao máximo. Alguns momentos depois, o vento veio e soprou as pétalas. Mesmo que a flor fosse curta, eu ainda capturei o momento mais alto da vida de uma tulipa, que é um presente da natureza. Então, para o Apex Maker, né, essa foto é nada menos do que uma pintura. O que me chama a atenção instantaneamente é a alta faixa dinâmica do iPhone, que equilibra suavemente a luz forte e suave. Há uma bela harmonia nas pétalas, tornando-a tão abstrata, visto de longe, que não se reconheceria o assunto. Rojizan usou as configurações de exposição do iPhone em um dia difícil para equilibrar bem o plano de fundo. O que completa a imagem são as cores ombre e as linhas finas da pétala capturadas de forma tão nítida. E para o Billy Sorrentino, né, a composição assimétrica e o gestalt da fotografia de Rojizan é linda. Propositalmente abstrato, o espaço negativo é tão marcante quanto as texturas e formas coloridas. Então, mais uma vez aqui, ó, a foto do Rojizan, uma foto muito bacana, né, os detalhes aqui, as formas da pétala de tulipa. E com isso temos as nossas 10 fotos escolhidas aí no Macro Challenge, né, do iPhone, feito pela Apple.
E com isso, mobigrafista, chegamos ao final de mais um vídeo, né? Esse que deu pra ver aí que foi um vídeo bem diferente, mas um vídeo que ensinou bastante, né? Porque muita gente vê fotos macro às vezes como uma foto muito trivial, né? Ah, nossa, é só chegar perto e fazer. Mas você viu aí pelos comentários do próprio fotógrafo, dos próprios jurados, né? Que existe toda uma história por trás de cada imagem. A maneira como foi capturada, a intenção, né, em se fazer aquele registro, como o dispositivo trabalhou a favor do fotógrafo para ajudá-lo a capturar, né, esse resultado. Então tudo isso é uma maneira de você em casa já tentar aí praticar. Seu celular pode não ter um modo macro dedicado como o do iPhone, mas você pode, né, tentar se aproximar ao máximo com a sua câmera principal e tentar pegar os detalhes. Para smartphones que já tem um modo macro, né, mesmo que a câmera seja mais básica, tenta fazer, porque cada vez que você pratica, você vai aprender mais coisas e vai desenvolver o seu estilo fotográfico. E agora a pergunta para fechar o vídeo: de qual das 10 fotos você gostou mais? Deixa aí nos comentários para a gente continuar esse debate. E é isso. Um grande abraço e até o próximo conteúdo aqui no Mobigrafando.